Fala, concurseira. Bora conversar agora sobre uma das leis mais importantes que tem para concurso público na área policial. Por mais que ela seja uma das mais importantes, é uma das menores. Então vai ser muito fácil de você entender os termos que a gente vai conversar aqui agora e anotar os pontos mais importantes para a sua prova. Então, bora lá. Vocês estão vendo aí, a gente vai conversar sobre a lei de tortura dentro do PDF que eu montei aqui, que é o letra de lei bisurada. A letra de lei bisurada nada mais é do que a junção da realização de questões com o texto de lei. Por quê? Mais de 70% da prova da Polícia Civil de Pernambuco é direito. Então, se mais de 70% é direito, o que é que a gente tem que ter em controle total? O texto de lei. Então, quando você estiver estudando, tiver o seu material aí, independentemente se você estiver no projeto PCPE ou não, você tem que ter o texto de lei já separado e basear a leitura sempre que possível em períodos não muito longos, mas tirar aí um dia da semana para poder revisar alguns textos de lei, ou dia sim, dia não. Você sabe como melhor fazer a sua revisão. Caso não saiba, tem diversos vídeos aqui no canal explicando planejamento de tudo que for possível para a PCPE. Bom, continuando aqui, ó, vamos começar. Lei de tortura. Vou colocar o texto grande para você printar, caso você ainda não tenha feito o download. E vamos lá. Um texto muito pequeno, ó, tem apenas 2 páginas. Ia ser menos, só porque eu coloquei uns conceitos aqui, uns bizus, aí aumentou um pouquinho o tamanho. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês lerem. Vamos lá. Inciso 1º do artigo 1º. Constitui o crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando de sofrimento físico ou mental. Com isso a gente já tem uma informação muito pertinente. Por quê? A tortura vai ter 2 tipos, físico ou mental. Me diga uma coisa, a tortura mental, o tipo de tortura mental, psicológico, deixa vestígios? Não deixa. Então, como é que vai comprovar isso aqui? Através de perícia. Então, quando a questão vier trazendo uma explicação, ela tem que levar o entendimento para o perito, o psicólogo. Tem que ser alguma coisa de alguém que mexa com a mente. Então, para poder comprovar, nem sempre vai ser necessário comprovar, nem sempre vai ser, na verdade, possível comprovar um crime de tortura através de exame do corpo de delito, porque nem sempre a tortura vai ser somente física. Claro que toda tortura física também deixa rastros mentais, mas às vezes o cara só tortura a mente da vítima e não deixa nenhum rastro físico, por assim dizer. Então, tudo depende do caso concreto. Fica ligado nisso aí. Inciso 1, artigo, a linha A. Com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou terceira pessoa. Estamos da famosa tortura-prova ou tortura persecutória. Ou seja, eu torturo aquele indivíduo, eu faço ele sofrer físico-mentalmente através dos mais diversos meios. Acredite, para burrice e para maldade, o ser humano não tem limite. Então, ele pode usar qualquer meio de prova, por assim dizer, para poder retirar essa informação da vítima ou de terceira pessoa. A gente já viu diversos casos aí de filmes, inclusive quase sempre baseados em casos reais, que utilizam desse tipo de tortura. Não entendo porque essa galera anda com som alto. Isso é muito do corno. Bom, continuando aqui, a gente tem aqui a linha B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, eu estou falando da linha B, mas o inciso 1 diz constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então a gente tem que fazer esse link. O caput, por assim dizer, a cabeça do artigo e os pedacinhos que são agora as alíneas. Alíneas é um pedaço do texto de lei, que é uma divisão. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Perceba que eu estou falando natureza criminosa. Não estou falando natureza de contravenção. Por quê? Vai ter muitas questões. Ixi, que merda foi essa? Estraguei tudo aqui, mas a natureza criminosa que vai ficar assim, natureza criminosa. Porque, vê, o cara, ele comete a tortura de natureza física ou psicológica para o cara cometer um crime. A questão vai dizer o quê? Que o cara fez isso para cometer uma contravenção penal. Vai dizer bem bonitinho, vai colocar lá. Bruno, com a intenção de causar sofrimento físico ou mental a Jair, fez ele cometer tal crime, tal conduta tipificada na Lei 9.099. Logo, Bruno responderá por tortura. Certo ou errado? A questão vai estar errada. Por quê? A Lei 9.099 trata de contravenções penais. E perceba que a tortura que eu acabei de falar, o inciso 1, a linha B, trata de crime. Então, não trata de contravenção penal. A gente já viu lá em direito penal que existem as diferenças de crime e contravenção.
Quando a gente vai conversar sobre a infração penal, que tem essa diferença de crime com contravenção, a gente vê detalhadamente as diferenças sobre detenção, a outra prisão simples. Ou seja, a contravenção penal é como se fosse um crime anão. É um crime menor, é um crime menos importante, por assim dizer. Por isso que o Código Penal deu outro tratamento. Ao invés de colocar o crime anão, a contravenção, dentro do Código Penal, ele simplesmente pegou essa conduta e colocou numa lei específica, aí em 9.099, e disse, ó, quem fizer esses crimes anões aí, esses crimes menores, vai ser punido nessa modalidade, desse jeito. Logo, a tortura tomou esse cuidado, já que é um mandato expresso de criminalização. Quando a gente diz que é um mandato expresso de criminalização, significa dizer que a própria Constituição foi lá e disse, ó, transforma isso aqui em crime. Eu quero que seja crime, ponto. Eu estou mandando você fazer isso, porque eu sou o poder constituinte, eu sou a Carta Magna. Então, quando você vê alguma questão que diga que é um mandato expresso de criminalização, significa dizer que a própria Constituição disse para o legislador, que quem cria as leis, ó, cria uma lei aí. Tanto é que só veio criar 11 anos depois, né? 97? Não, 9 anos depois veio criar uma lei de tortura no Brasil. Ou seja, foi muito rápido, né? Pro histórico aqui que a gente tem do Poder Legislativo brasileiro. Então, pega o bizu aí. É tortura criminosa. Eu fiz uma cagada aqui, mas você entendeu. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Estamos diante da tortura racismo ou tortura discriminatória. Muito cuidado com isso aqui, porque se for de acordo com o texto de lei, é isso. Tortura, discriminação racial ou religiosa. Mas existem entendimentos do STF que falam sobre a liberdade sexual, sobre posicionamento político. Então eu estou muito cuidado com isso. Eu estou falando aqui para vocês texto de lei. O texto de lei diz isso. Posicionamento atual, Bruno. Posicionamento atual é que os gays também vão ser protegidos. O pessoal que tem um posicionamento político diferente, seja esquerda, direita, sei lá o que, vai ser protegido também nisso aqui, de acordo com o STF. Mas eu estou falando de acordo com o texto de lei. Então fica muito ligado nisso aí para você não perder questão pelo comando. Vai pegar uma questão de legislação penal especial, é uma dica importante essa. Vai no comando. Vai no comando e, ó, de acordo com a jurisprudência atual. Opa, se é jurisprudência atual, eu tenho que saber texto de lei e o que os tribunais estão pensando. Se vier de acordo com o texto legal, se é de acordo com o texto legal, eu tenho que saber o que está no papel. Então eu tenho que pegar isso aqui, dominar e saber isso aqui exatamente. Porque vai ter questões que vai vir com isso aí, muitas questões, principalmente da banca CESP. Então, se você vai fazer PCP 2023, caso venha CESP, já fica ligado nisso aí. Principalmente quando era questões de múltipla escolha. Não, perdão, de certo ou errado. Quando eu estudava para PRF, tinha muitas questões que vinham assim. Tortura, bora agora para o inciso 2, né? Estamos aqui no inciso 2, que diz: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Perceba essas palavras que eu marquei. Com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ou seja, estamos diante da tortura-castigo. Olha as palavras que eu marquei. Sobre sua guarda, poder ou autoridade. Ou seja, é um crime próprio. Se é um crime próprio, significa dizer que a pessoa que vai cometer isso aqui tem que ter uma condição específica para poder cometer esse tipo de crime. Porque, veja, eu não posso cometer o crime nesse caso, digamos que eu sou um particular e vou para um presídio. E eu não posso cometer esse tipo específico de tortura e ser enquadrado como se eu fosse um agente penitenciário, um policial penal agora. Por quê? Esse crime, especificamente o inciso 2, é para quem tem guarda, poder ou autoridade. Ou seja, um policial penal, ele tem guarda, poder ou autoridade sobre um detento. Então, é de responsabilidade desse policial penal tratar da segurança, da incolumidade física desse detento lá no presídio. Então, caso o agente penitenciário, o policial penal, venha a cometer uma tortura que seja tipificada como uma conduta que seja tipificada como tortura, vai ser enquadrado nesse inciso 2, a depender da circunstância. Porque, veja, o cara ele tem uma condição especial sobre a vítima. Quem é a vítima nesse caso é o bandido lá, o presidiário. Então, aqui temos alguns bizus de prova em relação a esse inciso aí que eu falei para vocês. Os bizus são: é um crime material, a tentativa é possível sim, a desistência voluntária é possível, não se admite o arrependimento eficaz, não se admite a dicção arrependimento posterior e a ação penal pública incondicionada. Veja, perceba aí que a gente está falando que não se admite arrependimento eficaz
e arrependimento posterior. Por quê? Tapa dada não se retira. Deu tapa, foi mal e me arrependi. Não, pô, já tô aqui lascado. Mandei o tapão, vou fazer o quê? Já me torturasse. Aí tu se arrependeu agora. Não há arrependimento posterior. Ai, Dita, bicho, eu dei tapa aí, mas agora eu tô arrependido. Depois que passou o tempo, aí eu me arrependi. Não existe isso. Tapa dada não se retira. Então, já pega esse bizu aí. E ação penal pública incondicionada. Ou seja, a pessoa que sofreu essa lesão, esse crime, ele não precisa ir lá representar no Estado. O Estado simplesmente, ao saber que houve essa situação de crime envolvendo inciso 1, inciso 2, independentemente, ação penal pública incondicionada. O Estado tem que agir, o Estado tem que evitar. Por quê? Lembra que eu falei lá no comecinho que é um mandato expresso de criminalização? Se é um mandato expresso de criminalização, significa dizer que a própria Constituição se importa demais com esse crime. Então, se ela se importa demais, por quê? Qual é o contexto que tem antes da Constituição? Aí tem o contexto da ditadura civil-militar, que durou de 64 até 85. Então, a Constituição surgiu em 88. Claro que teve todo aquele processo do poder constituinte originário, lá de 5 até 88, mas o que é que veio antes da Constituição? Um regime ditatorial, um regime onde havia muita tortura, muita morte. Então, toda a Constituição foi montada, por isso que é Constituição Cidadã, ela foi montada pensando em proteger o cidadão, no caso nós, de situações que possam vir a ser como era antes. Então, por isso que há uma grande ramificação dos direitos negativos fundamentais, há uma proteção expressa. O próprio texto constituinte diz, olha, eu quero que a tortura seja criminalizada, não descriminalizada. Eu quero que ela seja criminalizada, eu quero que ela seja combatida. E eu preciso de uma lei específica para isso. Portanto, eu, Constituição, estou mandando você fazer uma lei. É assim que funciona. Continuando, a gente tem aqui a situação das penas e bora conversar aqui sobre os parágrafos. A gente vai comentar a lei todinha de crime de tortura. Vamos ver se até meia hora a gente consegue comentar toda a lei de tortura e partir para a próxima. Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou no restante medida legal. Complementação aqui da lei do inciso 2º. Bora lá para o inciso, parágrafo 2º. Pronto, estamos aqui diante do famoso cagão. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui, a pena é um pouquinho mais branda do que a que a gente viu antes. É aquele cara que deveria fazer e não faz. Aquele cara que é omisso. Então, do mesmo jeito que o cara que faz a ação vai ser penalizado, aquele que deveria agir para que aquela conduta não acontecesse também vai ser penalizado. O cara é o isentão. É o cara que fica na dele ali. Eita, eu sei que está acontecendo tortura aqui na sala ao lado, eu sou delegado de polícia e vi que 2 agentes de polícia entraram com um suspeito e só estou escutando aquelas lapadas secas. Um tempão, um grito, aí passa um balde d'água, um balde d'água, uns fios, uma bateria de carro. Gente, os caras estão fazendo o quê? Ah, saquei. Vou fazer nada. Vou ficar aqui de boa. Vou fazer nada. Pronto, esse cara aí, ele também vai ser punido. Então, já fica ligado aí no inciso 2º, no parágrafo 2º do texto de lei aí da tortura, que é do inciso 2º. É meio confuso esse negócio de inciso, tal. O que importa saber é o que está dizendo. Ah, não precisa saber a numeração exata? Não precisa não. Só precisa saber o que diz a lei toda no contexto, porque as questões vão confundir. Inclusive essa questão do isentão aí, ela cai demais. A questão que eu mais vi, assim, repetir diversas vezes, que aparece em momentos distintos, simulados do Missão, do Caveira, até já coloquei dentro do projeto PCPE, fala sobre 5 guardas municipais que sofreram abuso de autoridade. Inclusive, uma dica importante é que eles misturam uma lei especial com outra. Então vai ter, com certeza, lei da abuso de autoridade com tortura, abuso de autoridade com, na verdade, tortura com hediondo, que eu já vi muita questão. Então eles estão sempre mudando aí, sempre juntando uma lei com outra. Fica ligado nisso. Parágrafo 3º. Se resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16. Estamos diante da tortura qualificada. Texto de lei super importante aí. Então, printa ele, leia manhã, tarde e noite, se possível, na véspera de prova, e vá com ele na prova. Porque já vi questões que cobram simplesmente a parte da pena. Dizer que se for morte, ao invés de ser de 8 a 12, vai colocar que é de 4 a 10. Troca.
Então, pensa, poxa, a morte é pior que uma lesão corporal grave ou gravíssima. Por quê? Porque não tem volta. A lesão grave ou gravíssima, a depender do caso, o cara pode ser que tenha uma recuperação parcial do que aconteceu. Grave tem a recuperação. A gravíssima, vocês vão ver lá no artigo 129 do Código Penal, não é tão fácil assim de recuperar. Então tem que ser realmente um crime punido com mais rigor, mas por mais que seja punido com mais rigor, a morte ela tem que ser mais rigorosa ainda. Tem que ter uma certa proporção aí entre a conduta e a pena. Inclusive, isso é um princípio do direito penal que a gente já viu, que fala sobre a proporcionalidade. Agora estamos diante de um tópico muito importante que fala sobre o aumento de pena. Tanto é que está de vermelho, como vocês podem ver aí. Então, bora lá. Parágrafo 4º da Lei 9.455. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Então, saca só. Lembra que eu falei sobre o delegado e os agentes de polícia? Isso, inclusive, é questão de concurso, principalmente a Banca CESP. Independente. As questões que envolverem tortura vão sempre pegar essa situação de agentes públicos. E vai perguntar se é majorante, se aumenta a pena, se diminui. Já vi questão assim, mais paia, dizer que se for agente público diminui. Agora pensa, o cara é agente público, ele trabalha para a sociedade, comete crime de tortura, vai diminuir pena? É questão fraquinha, é questão Juninho. É só pro cara ir para casa feliz, porque eu não zerei a prova. Pronto. É esse nível de questão. Mas eu não contarei com isso. Se o crime é cometido por agente público, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Eu costumo ler texto e ler assim. Eu leio o inciso que ele está dizendo, que é aqui, e volto para o caput, para a cabeça, por assim dizer. Então, eu leio assim. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público, aí eu volto. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Para mim, a repetição assim dá mais certo do que só ler e depois voltar em um outro momento. Eu prefiro ficar sempre nesse vai e volta. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Ou seja, uma galera grande aí para poder aumentar a pena. Mas perceba que eu estou falando sobre vulneráveis. Perceba que a galera que eu falei aqui se repete muito ao longo do texto de lei, seja aqui, seja na lei de tortura, seja no abuso de autoridade, seja em espécies de agravante lá do direito penal, costuma repetir muito a mesma galera. Então você vê aí, ó, a criança tem que ser protegida com mais rigor? Tem. A gestante, com certeza. Portador de deficiência? Claro. Como é que o cara vai se defender muitas vezes? Não tem como. O adolescente? Sim. Ou maior de 60 anos. Ou seja, toda essa galera que é mais frágil, por assim dizer, tem que ser protegida com mais rigor. Então, se ocorre algum crime contra eles, tem que ser punido com mais rigor, do mesmo jeito. O princípio da proporcionalidade. Sempre direito. Eita, eu acho que é pelo tarde, eu estou com a dicção pior. Sempre presente no direito penal e sempre presente em leis penais especiais, processo penal e tudo mais. O princípio é inciso 3. Se o crime é cometido mediante sequestro, a pena vai ser aumentada de 1/6 até 1/3. O direito penal brasileiro ele é muito midiático. Por quê? Aqui a gente não. O sistema penal é meio fraco, por assim dizer, para o vídeo não ficar sem alcance. Então o sistema ele é fraco. Isso é que o legislativo faz. Surgiu um crime de grande repulsa, então eu vou lá e faço uma lei para punir. É o direito punitivo, por assim dizer. Surgiu alguma conduta que assustou a sociedade, vou lá e faço o crime. Então é assim que surgiu a lei de tortura, é assim que surgiu a lei de crimes hediondos, lá em 1990. Ou seja, condutas que foram assustando a sociedade, condutas que mexeram com a sociedade, a base foi o alicerce para poder criar leis novas. Então, quando a gente tem aqui a situação do sequestro, a lei é de 97. Nesse ano em específico, surgiu vários crimes de sequestro, sequestro relâmpago. Mais para frente surgiu o sequestro da família do Silvio Santos. E surgiu a necessidade de punir esses crimes de forma mais rigorosa. Por isso que foi acrescentado aqui também. Parágrafo 5º, a gente está quase encerrando a lei. Segura a onda aí. A condenação acarretará perda do cargo, função e emprego público, em interdição pelo seu prazo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Quase que não sai. Vocês estão vendo aí que é um efeito extrapenal já consolidado no nosso ordenamento jurídico. Veja só, o que é que vai acontecer aqui?
o examinador vai pegar esse texto de lei específico e vai tentar te confundir com a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade fala que o cara vai ficar impossibilitado de fazer o seu cargo aí, função, de 1 a 5 anos. Essa é a pena lá do abuso de autoridade. E é uma lei nova, então eles vão misturar. Diferentemente daqui, é automático. Cometi um crime de tortura, fui condenado, acabou, já era. Eu vou ter que passar o dobro do prazo sem poder exercer cargo público. Se for o cargo policial, esqueça, você nunca mais vai entrar. Tem investigação social. Mas acontece o quê? As questões, quando não confundem com a lei de tortura, lá com a 13.869, 2019, quando eles não confundem, eles não colocam 1 ano. Simples. Ah, então Bruno foi condenado a 3 anos. Logo, ele ficará 6 anos sem poder exercer cargo ou função pública. Certo ou errado? Certo. Porque, veja, é o dobro. Então, o dobro de 3 é 6. O dobro de 2 anos é 4. Então, fica nessa aí. Já vi questão que tenta pegar o cara na crocodilagem, por assim dizer. Colocou lá 2 anos e falou que o cara ia ficar impossibilitado de exercer cargo, emprego ou função pública por 6. Perceba que não é compatível, não é o dobro, é mais que o dobro. Aí o cara pensa, é mais que o dobro, então tá certo, porque vai ter que ficar, o mínimo tá ali. Não, a questão tá errada. O efeito é automático. Por que o efeito é automático? Significa dizer que o juiz, quando ele for sentenciar lá Bruno, cometeu crime de tortura, ele não tem que colocar que eu vou passar 4 anos, por exemplo, sem exercer cargo ou função pública. Eu já sei, já é consolidado. Ele não tem que dizer que eu vou ficar sem poder exercer esse cargo ou função pública. Todo mundo já sabe, de acordo com os entendimentos dos tribunais. Continuando aqui, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Bom, qual é a pegadinha daqui? Vamos colocar que ele é inafiançável e imprescritível. Ou senão vai dizer que ele é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Fica ligado nisso, porque crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis no Brasil é o racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Esses 2 crimes são imprescritíveis. Ou seja, com o passar do tempo, eles não são prescritos, eles não desaparecem. Ou seja, se eu cometi um crime contra o Estado Democrático de Direito, um grupo de ação armadas, passou 50 anos, eu ainda posso ser punido. Eu fui um racistazinho, daqui a 40 anos eu posso ser punido. E tem que ser assim mesmo, são crimes pesados, tem que ser punidos independentemente do tempo. Inclusive esse rol poderia ser ampliado, tem alguns crimes aí que está precisando ser punido por mais tempo. Mas para nível de prova, o que importa é isso aí. Fica ligado na pegadinha que eles vão colocar, que é inafiançável e imprescritível, mas não é. É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O STF também diz que é inaplicável o indulto. O que é o indulto? O indulto é um perdão geral. Um indulto é como se fosse o seguinte: tem um rol de pessoas, um grupo de pessoas que cometeu determinado tipo de crime. Eu, como presidente da República, vou lá e digo: eu perdoo vocês. Vocês não precisam mais cumprir esse tempo de pena aí. Inclusive, recentemente não, né? Na última eleição deu uma bronca porque um candidato à época falou que haveria um indulto a pequenos crimes, ou seja, haveria um perdão generalizado a determinadas pessoas que cometeram alguns crimes específicos. Isso caiu muito mal. E foi aí que, isso foi em 2018, quando foi em 2019, na prova da PRF, veio uma questão sobre indulto, que era falando sobre esse perdão generalizado, esse perdão geral para todo mundo. Então, fica ligado que quando surgir alguns termos jurídicos na atualidade que der o que falar, a banca pode querer jogar isso em prova. Ele pode simplesmente pensar, então eu vou colocar esse termo aqui que surgiu recentemente na minha prova. Ele vai lá e coloca. Porque às vezes o cara tá desligado do mundo, o concurseiro fica trancado ali estudando o tempo todo e esquece do mundo. Aí pode surgir uma notícia tipo essa e eles pensarem, indulto é massa eu colocar na prova. Aí pode ser que coloque. Então, fica ligado aí. Aqui eu coloquei o conceito indulto, mas já falei para vocês. Então, bora para o parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Calma, isso está no texto de lei, mas não é aplicado. A gente, feito eu falei, tudo depende do comando que está na questão. Se vier falando de acordo com entendimentos jurisprudenciais, julgue o item a seguir. E vinha esse texto de lei aí falando que o condenado vai iniciar o regime
o cumprimento da pena em regime fechado vai estar errado. Por quê? Isso fere o princípio da individualização da pena. Ou seja, como se fosse uma fórmula de bolo. Toda pessoa que chegar aqui através do crime de tortura, já bota na cadeia e dane-se. Não é assim. Tem que seguir um trâmite judicial, tem que seguir o passo a passo. Por isso que foi considerado inconstitucional e não é aplicado na prática. Mas se vier no texto de lei, no texto da questão, no comando, dizendo que no texto de lei está assim, você vai marcar que está assim. Lhe garanto, se vier uma questão dessa, vai derrubar muita gente, porque a galera não vai ler o texto de lei, vai passar direto e pronto, já era. Bora continuar aqui. Vamos terminar agora, na verdade. Deixa eu só passar aqui para o lado. Pronto, aqui é avisando que não está valendo mais e isso aqui é um entendimento da galera. Isso aqui você não precisa saber o passo a passo. Você precisa saber, ó, não é aplicado e pronto. Porque fere isso e isso. Agora quem fez ou deixou de fazer, isso é só mera formalidade jurídica. Não é pertinente não. Vou deixar aqui caso você queira anotar. Bom, artigo 2º. Perceba que tudo que eu falei até agora foi um artigo. A lei é isso. São 3 artigos aí que... O artigo 3 não vale de nada. É só para dizer que está valendo. E pronto. Então não tem que saber isso não. Artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, se na vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob a jurisdição brasileira. Ou seja, é uma forma de extraterritorialidade, é uma forma de proteger o cidadão brasileiro que está lá fora, que está no estrangeiro. É a forma de proteger aquele nacional que foi vítima de uma agressão tão horrenda feita à tortura. Então, para fazer isso, o poder constituinte aí, constituinte não, o poder legislativo pensou, vamos colocar no artigo 2º uma forma de proteger quem está lá fora. Já ocorreu situações que foi aplicada essa extraterritorialidade, mas você não tem que saber especificamente quando é que foi, ou algo tipo. É só saber que, caso eu, Bruno, esteja lá em Portugal e seja vítima de um crime de tortura, eu posso muito bem acionar a justiça brasileira para me proteger. Dizer, bicho, eu fui aqui torturado e tal, e eu queria que a justiça brasileira, que é o meu país, sentenciasse o cara aí e punisse ele. Aí a depender de todo aquele trâmite que a gente viu lá no direito penal, sobre a aplicação da lei penal no tempo, no espaço, e ao estrangeiro, etc. Depois de todo aquele trâmite, for possível a aplicação da lei de tortura, aí vai ser. Mas caso contrário, a questão não vai aprofundar tanto assim. A gente está conversando aqui a nível de polícia civil, polícia militar em alguns estados. Então, não vamos aprofundar tanto assim. Se fosse para delegado, não teria como dar essa aula, porque seria muito aprofundado. Então, por hoje é só. A gente está aí com 27 minutos, conseguimos cumprir a meta de até 30 minutos, explicar toda a lei de tortura. Acabou, é só isso que a gente tem para conversar. Texto de lei bisurado já vai estar disponível aí em breve. Vou anunciar todo o texto de lei bisurado para PCPE, com estatuto, constitucional, administrativo, penal, processo, cada lei, tudo bisurado para você gabaritar na sua prova. Então, por hoje é só. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar sua curtida, o joinha, todo esse lenga-lenga aí que é muito importante para mim. É lenga-lenga, mas é importante. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!